Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal Godoy 1x. Faça o seu depósito de 50, retorne 100, faça depósito de 150, retorne 300, até R$ 1.500 você tem de bônus com o nosso cupom. Para se cadastrar é muito fácil, o link está na descrição do vídeo, vocês baixam o 1xBet, acessem na hora de realizar o seu depósito, faça com o nosso cupom e a partir dali é seu palpite vencedor. Acesse a 1xBet e faça seu palpite vencedor. Jogos de hoje da Premier League tem Chelsea contra Sheffield United, além de Manchester City contra Crystal Palace. Você aproveita tudo na 1xBet, claro, com o nosso cupom Godoy 1x. Bom, galera, vamos falar aqui sobre o De La Cruz e, né, como ele vai estar ali, pode estar inserido ali no Flamengo. Tem uma questão, cara, deu muito, não vou mentir pra vocês não, deu muito trabalho, porque eu queria encontrar um contexto inclusive alguns torcedores pedem, né, acham que seria legal o Flamengo trabalhar dessa forma e tal. Eu não tava acabei encontrando essa partida que tem De La Cruz, tem o Arrascaeta e de quebra tem até ali o Varela, mas a preocupação era encontrar ali o Varela e o De La Cruz nesse contexto. Então a gente vai passar bastante pedir para você dar esse like, que deu muito trabalho aqui pra gente, sempre dar essa força e, claro, se inscrever aqui no canal pro amigo que ainda não tá inscrito para acompanhar aqui notícias, informações, análise e opinião. A grande questão da chegada do De La Cruz no Flamengo, o que é quando tem se contratado? É adaptação. Você conseguir se adaptar o mais rápido possível. Dentro dessa adaptação, passa pelo entrosamento com os companheiros, né? É a grande dificuldade para qualquer jogador que vem de um outro clube, principalmente para o jogador que vem de uma outra praça, vem de um outro país. Apesar do De La Cruz, né, jogar aqui o futebol sul-americano, então esse período de adaptação para ele não é tão diferente assim quanto um cara que vem da Europa, por exemplo, de qualquer outro mercado, Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, tem ali um período de adaptação. E dentro desse período de adaptação, fala-se muito sobre algumas relações, né, que tem de entrosamento e tal. Tem uma que se chama superioridade socioafetiva, que é mais ou menos, galera, aquilo, né? É o entrosamento que você já tem com um companheiro. Você consegue antever a movimentação do seu companheiro, o companheiro consegue antever a sua movimentação. Então, é aquilo. O De La Cruz ter ali o Arrascaeta, que já o conhece, o Arrascaeta, que já o reconhece, e o Varela, por mais que o Varela hoje seja difícil, não é um ponto de segurança, porque nem ele conseguiu si próprio, quanto mais como é que ele vai conseguir, né, pro companheiro. Mas, de qualquer forma, existe ali alguma já relação. Então, ajuda, sem dúvida nenhuma, a um atleta que acaba de chegar ali no clube. Então, até mesmo por isso, eu queria trazer aqui para vocês sobre De La Cruz e Arrascaeta, que pode ser uma dupla. Possivelmente nós veremos essa dupla em campo. São jogadores que têm características diferentes, já fizeram funções paralelas juntos, mas hoje, inclusive na seleção dele, e a gente tem que falar bastante da seleção do Uruguai, é a Fla Uruguai, é a Al-Flajor, né? Bastante jogadores da seleção uruguaia, inclusive pode até vir mais jogadores da seleção uruguaia. Então é importante a gente falar e entender um pouquinho deles. Hoje, no estágio da seleção do Uruguai, o De La Cruz tem sido um jogador importantíssimo, né? Junto ali com o Valverde, tem sido um jogador fundamental para o Marcelo Bielsa. O mapa de calor até do De La Cruz é esse, né? A gente vê um De La Cruz muito influente, participando bastante, como até já mostramos em alguns vídeos anteriores, vou deixar o link aqui, que a gente falou unicamente ali do De La Cruz, da sua versatilidade, né? Então, não tem nenhuma novidade com isso. Quando a gente pega, por exemplo, o mapa de calor do Arrascaeta, a diferença ela é clara, né? O Arrascaeta tem muito menos movimentação, pela questão também muito menos minutos, né? Não dá para se comparar hoje, no estágio atual, para a seleção uruguaia, o que tem sido nas eliminatórias, o De La Cruz e o Arrascaeta. De La Cruz, inclusive, que na minha opinião, hoje é um dos principais jogadores da eliminatória. Então, assim, tem sido peça fundamental. Como também não dá para comparar o De La Cruz e o Arrascaeta ali meio que em 2022, com o Diego, né, o treinador. O Arrascaeta, apesar de ter amargado ali um banco por uma estratégia ali do técnico, a gente vê ele mais pelo lado esquerdo, também pelo lado direito, muito mais influente o Arrascaeta do que o De La Cruz. O De La Cruz muito mais preso e muito mais fixo ali pelo lado direito. Esse De La Cruz, inclusive, aqui desse mapa, que vocês veem na seleção uruguaia, não tem nada a ver do De La Cruz atual do River Plate e o De La Cruz, principalmente, o De La Cruz atual da seleção uruguaia. E aí eu tava querendo catar um jogo que eles atuaram juntos para entender como estava sendo a dinâmica deles. A gente achou, por isso que deu muito trabalho, e ainda tem de bônus
uma estrutura que eu tenho certeza que muitos torcedores do Flamengo gostariam, sugerem, que é o Flamengo num 4-2-2-2, no Flamengo num 4-1-3-2. É isso aqui então que eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Primeiro que já tem até ali o Varela de quebra, tá? A gente encontrou, porque o que acontece? Na Copa do Mundo eles não estavam atuando juntos. Um entrava, coincidentemente o outro saía, um saía, a gente conseguiu encontrar, por isso que deu muito trabalho. Então tá aí, ainda tem o Varela, né? Então Varela, De La Cruz e Arrascaeta. Pois então, aqui a questão é o seguinte. Eles jogavam na paralela, eles atuam nessa partida aqui na paralela. À frente tem ali o Darwin e o Cavani e o Valverde ali entre eles. É praticamente um 4-1-3-2 que vai, durante o jogo, né, ganhando novas formas, vai ganhando um 4-4-2, em alguns momentos 4-2-2-2. Repito, um parênteses, eu não acredito que o Tite vai colocar ali o Flamengo num 4-2-2-2, vai jogar com Pedro e mais alguém, tá? A gente inclusive tem que fazer um vídeo sobre isso. Não acredito, mas de qualquer forma, o importante é entender a dinâmica deles. Eles jogam na paralela, apesar de ter características um pouco diferentes. O Arrascaeta é um jogador mais lento do que o De La Cruz. Ambos são verticais, mas são verticais de forma bem diferente. O De La Cruz é um cara que acelera um pouco mais e o Arrascaeta é um cara mais pensante nesse sentido do jogo. Tecnicamente, o Arrascaeta está à frente do De La Cruz e na questão de dinâmica e na questão física, velocidade, o De La Cruz está à frente do Arrascaeta. Inclusive, isso acaba interferindo diretamente no jogo deles, mas a gente vai ver que eles acabam se encaixando e ficam se complementando dentro daquela relação socioafetiva que a gente falou no iniciozinho do nosso vídeo. Aqui, como a gente vê aqui, era um pós-perda que o Uruguai às vezes fazia. Isso aqui não era muito comum não, tá? E a gente vê lá, só pra gente entender, né? O De La Cruz por um lado e o Arrascaeta ali pelo outro. Aqui fica bem claro, né? Os dois atacantes por dentro, De La Cruz pelo lado direito, Arrascaeta mais aberto ali pelo lado esquerdo. E aqui, isso aqui é ótimo pra gente entender. É um 4-4-2, fica claro, né? A concepção ali do 4-4-2, os dois atacantes mais à frente, e o De La Cruz aberto pelo lado direito e o Arrascaeta bem aberto ali pelo lado esquerdo. Tem uma condição. O Tite, normalmente, o De La Cruz poderia fazer esse lado com 4 jogadores. Eu acho improvável o Tite jogar o Arrascaeta para fazer esse lado esquerdo. O Tite gosta de jogadores que trabalham por esses lados, que sejam jogadores que cumpram com mais velocidade o período de transição, que auxilia bastante esse período defensivo. O que o Arrascaeta acaba comprometendo pelo setor, pelo lado esquerdo. O Tite utilizava no 4-1-4-1. Existe a mudança, né? A gente está falando do 4-4-2, mas no 4-1-4-1 do Tite em 2015, Jadson, que estava fazendo meio que o papel do De La Cruz, nessa imagem aqui que eu trago para vocês, e quem estava pelo lado esquerdo era o Malcom. Malcom pelo lado, Jadson. O Renato Augusto, que era esse homem aqui, é onde inclusive a gente tem visto o Arrascaeta, que gruda um pouquinho mais ali no Pedro, no caso o Renato Augusto grudava um pouquinho mais ali no Wagner Love, tá? Então, 4-4-2. Essa aqui que é importante também. Porque acontece, é um período já defensivo e aí a gente vê, né, aquilo que eu trouxe para vocês agora. De La Cruz de um lado, Arrascaeta do outro, e ainda tem ali o Varela, que é o lateral direito ali né, que tava nesse jogo da Copa do Mundo, é Uruguai e Gana. Ele estava ali atuando pelo lado direito. Acontece que a seleção do Uruguai, dentro dessa, né, Copa do Mundo, não fez uma boa Copa, extremamente conservador, inclusive o Arrascaeta estava no banco, aí depois que ele coloca o Arrascaeta, aí ficava trocando, não era um time bem ofensivo. Defensivamente, tinha muito essa, né, da reação. Pegou ainda muito resquícios do Maestro Tabárez, o final do trabalho ali do Maestro Tabárez, que já estava sendo um time de um pouco mais de reação, de força, e um time que não era tão leve assim. O De La Cruz começou no banco nessa partida e ele entra para fazer ali o lado direito. Quem fazia também o lado direito nessa seleção acaba sendo ali o Atlético Paranaense, o jogador do Atlético Paranaense, o Canóbio, beleza? O que eu acho, a estrutura dele jogando paralelo, mas de qualquer forma fica claro a diferença de característica entre eles. Um De La Cruz mais proativo no sistema defensivo e um Arrascaeta que joga no entre linhas assim como o De La Cruz, mas um Arrascaeta que é mais 10 e o De La Cruz que é mais 8. Se numericamente a gente puder personificar o que são esses dois jogadores, seja na seleção uruguaia, seja no que a gente provavelmente imagina no Flamengo, De La Cruz, o 8, Arrascaeta, o 10. Suas relações ajudam. E ainda tem ali o Varela para ajudar.
Eu acho que é mais fácil o De La Cruz ajudar o Varela, né? Hoje o cenário não tá nada legal pro lateral direito uruguaio. Mas de qualquer forma, essas relações ajudam quando a gente fala aí de um jogador que acaba de vir, que tem que se adaptar, entrar para um novo ritmo. Esse entrosamento, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Beleza, galera? Um forte abraço a todos vocês. Não se esqueça do seu like, cara. Muito difícil encontrar isso aqui que eu queria compartilhar com vocês. Um grande abraço, tamo junto, a gente se vê. Tchau, tchau.